Olá, bom estar contigo mais uma vez, aqui no nosso programa Conversando com Jefferson. Hoje tenho o prazer de receber o pastor Reverendo Elcio Pimentel, ele que fez o seu curso no Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. Ele é de São Lourenço da Mata, e está em Timbaúba há 14 anos, na Igreja Presbiteriana de Timbaúba. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite, grato, pelo carinho e à disposição de todos aqui, à sua disposição para responder aquilo que for possível responder. Pastor, então são 14 anos em Timbaúba, mas eu sei que o senhor há mais tempo ingressou como ministro do Evangelho. Então, como foi o início disso tudo e há quanto tempo? Uma luta. Entrei no seminário aos 17 anos, fui ordenado aos 24 e há 27 anos já e trabalho como ministro da Palavra de Deus, e em meio a esse trabalho está a questão de lidar com o aconselhamento pastoral. Então, é uma das funções do pastor aconselhar. Dentro desses aconselhamentos, um dado que me preocupa muito, e que infelizmente acomete o nosso país, que ele hoje está em 8º lugar, no ranking de suicidas. Sabemos que no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. São 120 mil pessoas por ano, um alarmante, pastor. E em relação a isso, como se dá esse aconselhamento na igreja? Nós o abordamos do ponto de vista da religião, da noutesis. Nós procuramos orientar a pessoa a viver bem, a viver para a vida, e isso evitar a solução funesta da morte. Tá, para ver quais são as principais causas que levam as pessoas a pensarem, cogitarem essa atitude? Dentre os grupos de maior risco de levar a cabo o intento do suicídio estão jovens, dos 14 aos 25 anos, e idosos dos 60 anos em diante. E dentre o que é comum entre esses dois grupos, não é outra coisa senão a ausência de esperança. A porta do desespero os leva a não ver perspectiva na vida, e essa ausência de perspectiva, essa ausência de esperança os leva a pensar no suicídio. Então, no caso do idoso, é o isolamento, é o afastamento da família, não é? A ausência de perspectiva de prazer, por exemplo. Com a idade, muitas coisas que eram próprias da vida adulta, você não tem mais na vida, e essa ausência de bem-estar, enfermidades decorrentes da idade avançada, limitações as mais várias, levam o idoso, alguns idosos, muitos idosos na verdade, a cogitar suicidar-se por um fim à dor, vamos dizer assim. Alguns pacientes terminais, a dor é tamanha, e não esquecendo a dor psicológica, que é muito importante, que leva a às vezes até mais forte, né, pastor? Às vezes é até mais forte. Eu frequento, vamos dizer assim, um lar de idosos, e vejo que muitos pensam nisso, mas não é a maioria, graças a Deus, porque eles, quando vivem em comunidade, um alegra o outro, não é? Um motiva o outro a coisas melhores. Então vejo que é importante, não só os abrigos, mas esses grupos de idosos que existem, não é? Chama-se grupo da melhor idade, que levam conforto, não é, a essas pessoas a ter uma nova vida na terceira idade, assim chamada. Também vejo que às vezes dívidas, não é, problemas amorosos, afetivos, não é, também levam a cabo muitos jovens
São os jovens principalmente isso, assim, também nesse sentido. Esses dois grupos de risco, que são considerados os grupos de maior risco, que são esses jovens até os 25 e os idosos a partir dos 60. Mas todos eles, no geral, o suicida é 94%, o Manual de Psiquiatria, né, clínica, nos informa que 94% dos suicidas eles são pacientes psiquiátricos. Eles estão sofrendo de uma doença efetiva que pode ir do transtorno bipolar a o transtorno de ansiedade permeado pela depressão. Então, um psiquiatra ele tem uma condição muito melhor do que eu, por exemplo, de tentar ajudar essa pessoa. No caso, o senhor, como reverendo, como ministro da palavra, vai orientar essas pessoas a aconselhamento realmente. Já o médico, o tratamento médico, medicamentos. E no meu caso também, eu vou tentar orientar a pessoa a buscar um psiquiatra. Sim. A fazer exames clínicos. A serotonina, por exemplo, se o nível dela estiver baixo com uma pessoa, e isso é praticamente universal no caso do suicídio, a pessoa que se suicida, ela naquele momento é privada do exercício normal do seu juízo. Ela não está em juízo perfeito. E exames pós-suicídio, a necrópsia do suicida, em praticamente todos os casos é baixa, está ali, um dos itens é baixa serotonina no cérebro, dificultando o seu relacionamento com a realidade. Existe um problema muito sério nisso, que em todos os casos, independente de serem jovens, velhos, ou mesmo pessoas que estão na idade intermediária, mas no geral, com problemas psiquiátricos ou não, o suicida é alguém que saiu da realidade, ele se ausentou do real, abstraiu e não retornou. Eu vejo que a fundamental peça disso é a família. Então, se uma família é estruturada, a família ela consegue pai, mãe, filhos, avós, né? Sogra, sogro, né? Toda a família de uma forma geral, se ela vive união, se ela tem conversas entre seus entes, isso eu acredito que não existe, não é? Ou é bem menor a quantidade de acidentes dessa forma, não acidentes não, de suicídios, na verdade. Então, fora a família, outra forma de prevenção para isso? A prevenção é difícil, porque demandaria a busca da pessoa que está com a dificuldade de lidar com a realidade, com a dificuldade de interagir com o seu mundo, buscar sozinho ajuda, o que não ocorre. Sim. Então a melhor prevenção é você, enquanto família, observar o comportamento do seu parente, do seu ente querido, em notando que ele está ausente da realidade, procurando se isolar, deprimido, entristecido e sem horizonte, sem perspectiva na vida, você deve ter cuidado ao tratar com alguém assim. Agora, interessante, aqueles que dizem que vão se suicidar, 85% dessas pessoas que enunciam o ideário de suicídio levam a cabo o seu intento. Dos parasuicidas são aqueles que ficam tentando, num ambiente onde vai poder ser socorrido, cuidado, por isso é chamado de parasuicida. Ele busca sempre tentar chamar a atenção através disso. Mas interessante, 10% conseguem êxito. Sim. Mesmo estes. Agora, dos suicidas reais, aqueles que de fato estão com intento suicida, eles procuram lugares ermos. Antes, um dado que acredito que seja interessante, distribuem coisas pessoais que lhes são de afeto, né? Começam a presentear, se desapegar dessas coisas, procuram um lugar isolado, onde eles, de forma premeditada,
eles sabem que não vão conseguir ser socorridos a tempo. Sim. E os dois métodos do suicida contumaz e de sucesso, vamos dizer assim, é arma de fogo e enforcamento. Então, o perigo maior de você lidar, né, com alguém assim, mas o suicida de fato, ele que quer mesmo se matar, ele vai procurar o fazer, e até mesmo a psiquiatria, que não me pertence, estou citando aquilo que li, não vê como efetivamente prevenir esse fato. Sim. No que diz respeito ao parasuicida, sim, que ele mesmo ajuda, colabora, né? Sim. Mas no que diz respeito ao suicida propriamente dito, é difícil você interagir com ele e ajudá-lo efetivamente a livrar-se dessa coisa tão terrível. Mas o que nós podemos fazer mais para que as pessoas apaguem, deletem esse pensamento nefasto? A presença, dedicação, amor, cuidado, carinho e fazer-se presente. Pastor, então tem mais um tempo agora para suas considerações finais. O suicídio acontece porque a pessoa não tem mais esperança. Então, o consenso entre os grupos que estudam o suicídio é esse: não existe mais esperança na vida dessa pessoa, independente de ser paciente psiquiátrico, independente de ser um jovem que não sabe ordenar sua vida, ou um idoso que não tem mais prazer na vida, independente de qualquer coisa. Existe meus queridos, um ponto em comum: nessa vida não existe mais esperança. Aí o que nós poderíamos dizer para uma pessoa dessa? Vamos parar para pensar um pouquinho. Existe aquele dito popular, né, que enquanto a vida, há esperança. E esperança, na nossa língua, não é você ficar sentado num lugar esperando que alguma coisa aconteça. Vem do latim esperançar. E esperançar significa você antecipar o movimento, a tribulação da vida, ter resiliência, aguentar os problemas da vida, ir à luta e os superar. Aquele que esperança age ao seu próprio favor. Meus queridos, concluindo, se você parar de pensar do ponto de vista que sua vida é uma droga, você não tem mais para onde ir, não tem horizonte a avistar, mas que você tem pessoas que amam você, você inverte a frase enquanto a vida, a esperança, e começa a pensar da seguinte forma: enquanto há esperança, há vida. Enquanto você esperançar, enquanto você trabalhar por você, enquanto você se esforçar para continuar com aqueles que te amam, então existirá esperança, e enquanto existir esperança, você terá vida. Essa é a nossa orientação e o nosso carinho, inclusive do coração de Deus para o teu coração. Pensa nisso, tem esperança e continua vivendo. Pastor, muito obrigado, pastor, pela sua presença, pelas suas palavras. Carinho. E você está nos escutando, vamos esperançar juntos. A esperança traz vida. A vida é fundamental. A família, a união faz a força. Então, comente, curte e compartilhe. Um abraço.